Olá, de volta aqui no terceiro bloco com a Cris, com a Simone. Gente, tá aqui, ó. Depois da adultização das crianças, que falamos no bloco anterior, vem a infantilização das crianças. Exato. Dos adultos. Adultos querendo ser crianças. Gente do céu. Gente, que sociedade é essa? Eu falo para vocês, ainda bem que eu, como cristã, acredito, Márcia, eu acredito que Jesus vai voltar na minha geração ainda. Amém. Porque, olha, gente, não tá fácil. Não tá fácil. Olha Onde aqui. nós vamos parar, né? Vamos à próxima foto aqui, Clarinha. Gente, é bem isso que estamos vivendo. Fala aí, Simone. Vocês não estão chupando chupeta, não, né? Pois é, Olha, gente. Mas eu vou falar uma coisa, aproveitando, né? Não começa com a chupeta. Começa, às vezes, com o cigarro, o álcool. Porque qual é o objetivo da chupeta? Acalmar. Então, certo. Eu não sei vocês, mas quando eu tinha a minha filha, não queria dar chupeta para ela. Eu dei um período, graças a Deus, acho que ela não ficou nem um mês, e não era todo o tempo, porque ela chupava o dedo. Aí o médico falou para mim, Cris, é mais fácil largar a chupeta do que largar o dedo. Verdade. Então, por conta disso, eu troquei e foi a melhor coisa, porque ela não queria a chupeta, então logo ela largou a chupeta. Certo. Mas não era algo que seria de estímulo para acalmar. Por quê? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Se com a criança, nesse aspecto da chupeta, nós temos que entender o porquê dar a chupeta para a criança, o que está acontecendo. Então, eu já ouvi casos de, a criança está com alguma dor, então tem algum probleminha intestinal, então ela tem muita dor. Para evitar ficar medicando a criança o tempo inteiro, então tudo bem a chupeta, porque isso vai fazer com que ela não foque tanto na dor, aquela dor às vezes não é tão forte assim. Certo. E vai acalmá-la realmente. Certo. Mas olha, você tem um contexto, você tem uma intenção do porquê da chupeta. Não para qualquer, tá chorando, toma chupeta. Me deixa em paz, toma chupeta, não dá o celular, dá chupeta, né? E o que acontece com o adulto? Ele tirava a chupeta e ia pro cigarro, porque eu preciso me acalmar. Porque o cigarro proporciona calma. A bebida alcoólica, a mesma coisa. Calma, prazer, hoje, né? Só que hoje, na cultura, né, de cuidar da saúde, álcool e cigarro fazem muito mal, então... Estão voltando com a vamos para a chupeta. Só que o que acontece, Simone? Psicologicamente dizendo, com esses adultos, quando não aprendem a lidar com as suas frustrações, quando não aprendem a tentar se acalmar, controlando, tendo controle da própria mente, do próprio corpo. Vão buscar ali o álcool, o cigarro ou mesmo a chupeta. E a gente tem o TEA agora, né? Eu não quero a realidade do ser humano, eu não quero essa realidade. Ela é dura para mim, então... Eu me apoio em um diagnóstico. Exatamente. O que eu ouvi falar, né, em algumas entrevistas que eu vi tudo, é que quem está chupando chupeta diz que aquilo traz conforto, conforme você disse, né? Então, no momento ali que ele precisa de segurança, de tranquilidade, de prazer, ele vai para a chupeta. Mas será que nós estamos lidando com adultos equilibrados para tomar tal atitude? Não é, gente, porque que mensagem, eu fico pensando, para um pai que tem filhos, que mensagem Isso que eu ia falar, você será passa? que um adulto desse é capaz de ter uma família, de gerenciar uma família, gerenciar filhos? Gerenciar uma empresa, porque você está falando de adultos, cadê né? A força masculina ali, né, no caso? Cadê a força masculina?
Exatamente. A base familiar, né? Exato. Eu fiquei imaginando... Quebra tudo quando a gente vê uma cena dessa. Quando eu tinha minha filha, eu via muitos pais tirando a chupeta da boca da criança para evitá-la de usá-la. Não, agora eu fico imaginando o pai tirando a chupeta E da pondo criança. na boca. Que é o que a gente vai ver. Né? Olha, aqui. E aqui a gente vai falar. Porque... É na outra cena ainda. Que a criança, né, o adulto, aliás, querendo ser criança muitas vezes. Porque... Quer ver? Mas, Corre mais Clarinha, uma, corre né? mais uma. Aí, Essa. Que é justamente onde nós estávamos, né? O pai cuidando de uma criança. Tipo, agora que meu bebê dormiu, quem precisa se calminho. acalmar sou eu. É bem isso, mas assim, é triste, né? É muito triste de você... Cadê o controle emocional? Tira a hombridade, né, do homem ali, mostra uma fragilidade, tanto do homem quanto da mulher. Sim, mostra. Eu particularmente... Um desequilíbrio emocional. Exato. As pessoas não têm noção do quanto elas estão usando as coisas para não usar a sua própria capacidade. Você falou bem, viu, Cris? Ela não... ela usa de artifícios para não precisar tomar... O esforço físico, Exato. mental, está cada vez mais sendo desqualificado. Então, a gente pode pensar nesse caminho aí, que a inteligência artificial está fazendo isso. Exatamente. Ela tem um ponto positivo, mas também traz um ponto negativo. Traz, né? traz. A inteligência artificial está tirando de nós... eu falo de nós porque a gente termina se acomodando também, né, com a inteligência artificial, a capacidade de raciocinar. E olha só que interessante. A semana passada aconteceu um fato que minha filha estava questionando quando seria a data de aniversário dela no dia em que ela nasceu. Uhum. Ela nasceu numa terça-feira, dia 6 de setembro. Este ano, dia 6, cairá num sábado. Então... Não estaria muito longe. Porém, nós temos o ano bissexto. E eu fui perguntar no Google. Eu falei, a gente estava no carro. Falei, o Google me informou que em 2026 será a próxima... Ano bissexto. Não. Seria o próximo ano que dia 6 cairia numa terça-feira. Aí como assim? Se esse ano... cai no sábado, mesmo que o ano que vem fosse bissexto, no máximo cairia na segunda. Aí eu disse para minha filha, olha a importância de nós raciocinarmos antes, ter pelo menos uma noção quando vamos buscar a inteligência artificial. Você vê? Então, assim, a importância de você... Tudo bem, eu sou super favorável a inteligência artificial. Eu não sou contra. Não, mas porque é algo que não volta mais, né? Não volta mais. Mas você não pode, por conta disso, deixar de explorar a sua capacidade. Sim. A gente está falando a mental. A gente está falando da capacidade mental, mas a gente está falando da questão emocional. Porque o que a gente está vendo aqui é a emoção. Sim, né? Porque você não lidar com a capacidade mental... vai te gerar consequências emocionais. Vai. E aí, para essa criança aqui, quando ela for mais adulta, ela acostumada ali com o pai, com a chupeta, o que ela vai visualizar nesse pai? Que respeito, que autoridade esse pai vai passar para essa criança? Se é que ele está preocupado com isso, né? Deixar claro, né? Muitas vezes não tem consciência, né? O desequilíbrio é tão grande emocional que o adulto não tem consciência do que está acontecendo ali com ele. Sim. Porque para ele se prender numa boneca, como a gente vai falar, ou numa chupeta, tá havendo aí uma contradição de valores, de equilíbrio de valores. O que está acontecendo? E aí, Simone, vai estourar nas classes de aula, não vai? Como que tá? Fala para nós, como que tá hoje você dá aula? Já acontece isso. A gente vê um desequilíbrio muito grande. Tanto é que muitas doenças aumentaram. Antes você não ouvia falar de criança com TDAH,
Não, toque, na minha época, não. com toque, com transtorno de ansiedade. O que que acontece? Quando a gente tem adultos desequilibrados, ele vai gerar e vai fazer com que crianças geradas por eles fiquem com os mesmos transtornos. Aí a criança vai para a escola com medo ou vai com ansiedade altíssima. Então, já estoura na sala de aula. Crianças com depressão. Depressão. Aonde, gente, que você ouviu falar que criança com depressão, né? Adolescentes que estão se suicidando. Tudo isso vem já de uma geração fraca. Que não está acostumado, porque os pais acham que não... que tédio é um problema e tédio é importante. Nós acabamos de falar, né? O tédio não é um problema. Você escuta, às vezes, o adolescente. Ai, que tédio, o que eu vou fazer? Não, isso é bom. Você tem que saber administrar aquele tempo que você não está fazendo nada. Exato. Você sabe que é até interessante, até uma dica, que funcionou quando minha filha começou com essa crise do tédio. Eu coloquei a música Tédio para ela escutar. Foi bárbaro, eu adoro essa música. Nossa, nunca ouvi falar. Vou ouvir, não. Ah, é? Uhum, é muito legal, porque ela fala anos 80, o que é o tédio. Então acho que eu não estou relacionando a música com o título. Não, sim, com certeza. Eu tenho certeza que você conhece. Sim. Com certeza. Foi bem famosa. Ela fala assim, deitado no meu quarto, o tempo voa a vida... E eu aqui numa boa. Não, agora sim, eu não relacionei o título. Tédio. Então, mas aí você vê que aí as crianças elas pulam a fase do tédio, as crianças que estão acostumadas com o celular, danifica a hipófise, que é a caixa preta, tem aquela coisa de tudo ela tem que ser rápido, ela se torna uma criança impaciente, viciada no celular. E agora que esse bendito tigrinho aí, que a nossa política está pouco se lixando para a sociedade. E aí uma população inteira viciada nas bets, né? Sendo escravizadas, viciadas. Nós tivemos um caso aí, quer dizer, que eu ouvi, né? Deve ter outros aí, de um filho de 30 anos que matou uma mãe, que por sinal era professora, porque ele estava viciado, ele já tinha esgotado o cartão da mãe, e aí a mãe não tinha saldo e ele veio a matar a mãe. Então, o vício, né? Vindo do quê? Falta de controle, que é o quê? Você não está acostumado mais com o tédio, você quer o ter sem trabalhar, né? Então, você não planta, você só quer saber de colher, né? É muito triste. Passa aquela para nós do Reborn. Sabe o que eu estava pensando aqui, você falando? Tem um outro ponto que a gente poderia abordar. O que acontece é que essa geração que está acostumada a ficar dentro do computador, notebook, né, em geral aí, com a informática, e já não tem mais o contato social, né? Que é o que está acontecendo. Eu vou lá na casa da vovó tomar um chá, olha, 5 horas na minha casa com as amigas, não tem esse contato. Não está sabendo lidar com o ser humano. Então, ela vai atrás de coisas, como a boneca, como a chupeta, para suprir a necessidade emocional que ela tem. É verdade. Então, ela vai colocar o conforto dela na boneca, e olha na só, chupeta. Pegando isso que a Simone falou, olha só como tudo fica interligado. Na adultização, a criança, ela com o tempo, ela começa a perceber que ela não é enxergada, não é vista. Ou seja, tem um estereótipo que é visto né, à frente dela. Então, e todos nós temos a necessidade de sermos qualificados, de sermos reconhecidos por quem somos. Sim. E aí, o que acontece? Estamos sempre buscando a aceitação das pessoas, que é muito a validação do outro, né? E quando a gente fica ali questionando que não me sinto como eu gostaria, então
coloca-se um monte de botox, você se transforma em uma Sim. outra pessoa, coloca, a gente até brincou recentemente, né, Márcia, que coloca-se tanto filtro que quando a pessoa está desaparecida é impossível você encontrá-la. Porque é outra pessoa, né? Então, você já não acha mais. Não acha, é impossível. Então, assim, você não se reconhece, não se aceita, o que é pior. Não se aceita. E essa não aceitação, se eu não me aceito, claro que eu vou acreditar que o outro muito menos. Exatamente. Porque se eu me conheço... É o efeito dominó, né? Não tem como. Se eu me conheço e não me valido, quanto mais aquele que eu sei que não me conhece. Que aí vem até os ciúmes doentio, né? Bom, se eu não gosto de mim, o outro também não gosta. Só que eu gosto dele. Então, a gente vai se fechando. E o que é melhor? Eu ter amigos virtuais que não me conhecem, que eu posso mostrar aquele que eu gostaria de... Não, muitas vezes não é nem que eu gostaria de ser, é que eu gostaria que eu acredito como as pessoas vão me validar. Sim. Ou então ter amigos, né? Crianças para brincar, que não vão interagir, não vão questionar o meu gosto. Então, eu fico com os bebê reborns, que melhor do que brincar, me encontrar com adultos para bater papo, por exemplo. E assim, né, Simone, eu vi semana retrasada, você já tem no mercado brasileiro, eu quero um marido, aí eu quero um marido de 1,80 m, olhos azuis e tal, e aí vem esse boneco com a inteligência artificial dentro dele, então ele vai interagir com a pessoa. E quanto mais esse boneco ele interagir com você, mais ele vai te conhecer. E mais você vai ficar dependente dele. Sim. Mas hoje já é o que acontece, tá? No chat GPT. Quanto mais você conversa ou pergunta para ele, mais ele já vai notando tudo que você... Moldando o que você espera. Exatamente. Isso já acontece. Então, eu ia comentar aqui um fato importante também que eu acho. Se vocês pararem para notar, o que está acontecendo com essa geração? Cada vez menos, devido volto eu a pontuar aí, né? A informática, a inteligência artificial, cada vez menos se socializando. Aí, isso está acontecendo e o resultado está sendo qual? Não saber lidar com o ser humano, como a gente está mostrando aí, não sabe lidar com o ser humano. E o que está acontecendo com as famílias? Cada vez menos eles estão procurando, a mulher principalmente, ela não está querendo ter filhos. E aí ela vai atrás do quê? Ou, como a gente está vendo, de um bebê reborn, ou de um animalzinho. E a família vem se perdendo. Tanto é que as escolas, cada vez menos, têm alunos. Isso já é estatístico. Porque a família já não está querendo... Antes era 15 filhos, 10 filhos, depois 4. Aí caiu para 3. Que na verdade 2, o custo de vida, ele aumentou muito também, né? Pode ser, mas eu tô pensando nesse lado ainda de as pessoas não tá conseguindo mais conviver com o próximo. Sim. Porque você conversa com o outro, entra naquilo que a gente falou. Mas mesmo porque ninguém está querendo a responsabilidade. A intolerância. Até ia falar no que eu disse, né? Que o adulto, ele prefere o bebê reborn para conversar, ao invés de conversar com um adulto ou brincar com uma criança. Não. Criança, isso nem se pensa, porque não tenho paciência então, mas para brincar pensa com aqui criança. comigo. E adulto tem paciência para brincar com uma criança, nem os próprios pais. Exato. Por que é mais fácil eu comprar um robô homem para eu me relacionar do que um homem? Porque ele não vai te contradizer em absolutamente nada. Você entendeu o que eu quis dizer agora? Só que Por que é mais fácil eu pegar um bebê reborn para fazer o que eu quero? Exato. Você vai estar sempre no controle e você não vai ter que dar satisfação de nada. A baixa intolerância. Exato. Faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Exatamente. Tem um pouco disso envolvido. Não, tem por trás, tem, sim, não, tem. E assim, isso não parece, mas vai gerar muita frustração. Gera muita frustração. Você conviver com alguém
que é similar a você, que tem os mesmos gostos, não há desafio. E o já é ser difícil. humano precisa de desafio. Isso é um crescimento pessoal. Então, só que aí o que vai acontecer, Cris? Quando eu me deparar com alguém que vai me contradizer ou falar não, aí eu vou matar aquela pessoa. certeza. Que é onde está Com entrando a certeza, nossa não- geração não é? agora. Que como já Você não está, pode falar exatamente. nada, que é o que a gente estava Aí você vai ver as comentando fora do ar. agressões aí do adulto agredindo a criança, Como a de gente mães agredindo professores, porque o professor falou não. O que, Né? o que acontece, como eu vejo, né? É assim, nós viemos de uma geração que errou muito. Só que ao invés de nós encontrarmos o equilíbrio, nós fomos para o outro lado. Então, por exemplo, tínhamos pais que não conversavam com os filhos, não tinha um diálogo. Ao invés de aprender a dialogar, o que nós fizemos? Nós demos apenas voz para os filhos. Então, os pais que falam, não, eu não quero ser esse pai que fala, vou deixar meu filho falar. Aí agora só o filho fala. Inverteu os Entendeu? valores, então, né? O que acontece? Não se buscou o equilíbrio. Como em tudo, eu vejo isso em tudo. A mulher, ela quis se igualar ao homem. Exato. Só que ao invés dela pensar que, olha, eu estou sobrecarregando de serviço, estou ficando sobrecarregada. Que não aliás teve ficou. Que aliás, não, para nós mulheres ficou muito. Porque hoje você trabalha fora, você termina dando conta de casa, do marido, e não houve uma... Fora as nossas atividades fora, exercício, que você quer ir numa academia. Não, tudo, você sobrecarregou. Agora. E fugimos do princípio bíblico, que aquilo que Deus mandou, olha, o homem como provedor, o homem como o líder da família. Então, foi tirado o homem como líder da família, foi colocado a mulher como líder da família, a família aí toda destituída, porque aí você veio com o feminismo, aquela coisa, não, eu não quero me submeter ao homem, eu vou ter minha independência própria, e aí veio aquela coisa de solo, né? Porque já desde então perdeu-se a valorização. Exatamente. Começou a mulher ocupar todos os cargos, né, profissionais do homem. Isso daí teve uma perda para nós. Sim. Aí falar assim, não, nós ganhamos muito. Ganhamos, gente, mas eu acho que teve mais perda. Eu não sei vocês, mas eu vejo como mais perda. E assim, sabe por quê? Eu ouvi uma matéria, é verdade. O homem, ele tá perdido na função dele de homem. Sim. Porque tudo que ele faz, acusam ele. E agora ele já não sabe. Aí você vai para essa coisa aí de, não, deixa eu pegar uma chupeta, porque eu não sei o que eu faço. Eu tô vendo dessa forma. E tanto é que os filmes mostram isso, que a gente estava falando até de novela que entra para dentro da casa, o filme também. Se você voltar um pouquinho comigo, o filme da Barbie não está muito longe. Quer dizer, elas fazem tudo, elas são tudo, e eu não lembro o nome do Ken não lá tem função. Não tem função. Ele que é o que acontece é uma pessoa hoje. Dispensável. Que é o que acontece hoje dentro dos lares. Exatamente. E isso aconteceu por quê? Porque faltou o equilíbrio. A mulher se sentiu desvalorizada porque o homem a oprimia pelo fato de o seu serviço não tem valor financeiro. Ao invés da mulher mostrar, isso tem valor sim, eu agrego, entendeu? Começar a enxergar o valor que isso trazia futuramente, porque a mulher, quando ela cuida do filho, quando ela cuida da casa, ela traz valor agregado ao ser humano. Ao ser humano e à sociedade. E à sociedade. A sociedade, para ter uma sociedade mais sólida. Não se buscou esse reconhecimento, e aí ela foi querer o reconhecimento que o homem já proporcionava. E aí entrou essa bagunça. Tá bagunça. Nós estamos Será vivendo que uma essas sociedade feministas bagunçada. aí gostam de pagar a conta quando vão no restaurante?
Pois é. Uhum. Foi até perguntado, É né? melhor nem questionar que vão brigar com a gente. Vão brigar Mas, porque as gente, cristãs são... gente, é muito complicado. A verdade é que atingiu-se a base da família. Sim. E hoje tá todos prejudicados. O homem está prejudicado, a mulher está prejudicada, e os filhos estão prejudicados. Enfim, mais uma vez, gente, eu falo, eu como cristã, eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Amém. E porque tá uma geração muito doente. E como ele diz... Ser humano querendo virar bicho de novo? De novo não, né? Nunca foi, mas o ser humano querendo virar bicho, né? Crianças, jovens querendo virar bicho. É assim... Então, perde-se quem se a essência, né? Exato. Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Ele é a verdade. Mas eu trago isso para a questão realidade mesmo, para a verdade. Olha quantas mentiras nós estamos embutindo na nossa mente, na nossa sociedade, tentando validá-las como algo que será promissor. E não é. O que você vai encontrar é um vazio sem fim, que vai te levar a outro vazio, que vai te levar a outro vazio, e aí vem, né, as doenças mentais, esquizofrenia, suicídio. E esse vazio, doenças aumentarem. Os adultos tentam preencher dessa forma. Exatamente. Os bebês reborns. Com volume, sem conteúdo. Exatamente, você falou tudo. E aí você vê adolescentes, é muito triste. Adolescentes colocando... Eu vejo com tristeza, né? Porque eu tenho isso, assim, na família. Então, adolescentes que têm a tua beleza no auge, mas de forma insatisfeita já entram no Botox. De forma insatisfeita já usam unhas postiças. De forma insatisfeita já coloca aplique. E de forma totalmente insatisfeita já falam em silicone. Aí você fala assim... Mesmo a ciência falando, olha, unhas postiças, aquela base que eles colocam na unha, ela vai pro teu rim, né? Então, cílios postiços, gente, quando menos esperar, você desenvolve uma alergia crônica. Aí eu fico imaginando. Você está intoxicando o seu organismo. O que eu fico pensando é assim, que valor que eu tenho? O que esse adolescente ele pensa? Porque ele não tem a essência do quanto ele vale. A falta de aceitação pela sua própria aparência. Não é verdade? Sim. E o que a mídia vende do que é bonito. Você entendeu? Exato. O que a mídia vende? Por isso que tem muitas pessoas transformando o rosto. De novo, você concorda comigo que eu estou sendo marionete da mídia? Sim. Estou sendo marionete da mídia. Eu queria deixar uma reflexão. Pense. Vamos lá. Quando vocês imaginam um homem, né, inteligente, algo de muito valor, pense em algo assim que você realmente admira, que você fala, nossa, que coisa grande. Então você imagina um carro, uma Ferrari, um Mustang, você imagina uma mansão, coisas luxuosas. Quem criou esse Mustang? Quem criou aquele carro top? Vamos imaginar uma máquina. Quem criou aquela máquina? Foi um ser humano super inteligente. Aí você admira aquele ser humano. Você fala, caramba, né? E você está focando aquela máquina, valorizando aquela máquina que é tudo o seu desejo. E aí você vai atrás de quem criou aquela máquina, que foi aquele homem, um gênio, muitas vezes. Quem criou aquele homem? Deus. É o mesmo que ele criou você. Então, valorize-se muito mais do que essa máquina. Porque aquele gênio que criou aquele Mustang foi criado pelo mesmo que criou você. Que muitas vezes está colocando uma unha postiça, um botox, está se escondendo
colocando gênios humanos em cima de algo que é que transcende a qualquer genialidade nesse mundo. E é interessante que a beleza, ela está no olhar de quem está vendo. Exatamente. Né? E aí eu tenho que perguntar, como é que eu me enxergo? E se você não gosta, se você não está me enxergando do jeito que eu gostaria, o problema não está em mim. O problema está em você. Exato. Então, você não é a pessoa certa para eu me relacionar. Uhum. Então, eu tenho que procurar alguém que me enxergue da forma como eu mereço ser enxergada. Né? Essa com as suas questão. qualidades, Exatamente. né? Até mesmo que a gente tem que lembrar que nós somos semelhantes ao Senhor. Sim. Exatamente. A gente não precisa transformar o corpo. E aí, o que é importante? Muito mais do que você, às vezes, se enxergar, é sentir-se, perceber-se. Quando você se percebe, você deixa transbordar o que há de bom em si. Porque todos nós somos dotados, Deus nos concede tudo aquilo que precisamos. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão. Mas nós temos que fidelidade. Procurar, porque hoje a mídia nos vende algo totalmente contrário. Com certeza. Né? E aí eu passo a virar um fantoche, né, do produto mercenário que tem aí, e é algo, gente, que eu falo que nós temos que nos questionar, né? Eu sempre falo, gente, se você está no auge da tua vida, com 13 anos, você precisa de pintura para quê? Você está no auge. Você precisa de unhas postiças para quê? Você está no auge da tua beleza. Porque lá na frente, quando você precisar, pode ser que você tenha desenvolvido uma alergia ou uma doença tão grave que aí você não vai ter condições de usar. E aí você vai sentir o quê? A pior das piores das piores. Porque você não solidificou o você. Desculpa. Não pode falar. Temos que aproveitar a saúde para demonstrar a nossa beleza. Porque se você vai atrás da beleza, futuramente você vai ter que buscar a sua saúde. Exatamente. Eu queria falar uma coisa aqui, ó, que a Márcia falando, eu lembrei. Quando eu era jovem, mocinha, eu nunca pintei o cabelo. Imagina que eu ia pintar o cabelo, aquela beleza, aquele cabelo natural. Eu vinha começar a pintar o cabelo, e as mocinhas da época tudo já mexia no cabelo. Mas eu valorizava a cor do meu cabelo, o jeito, porque eu pensava exatamente assim, no dia que eu precisar, eu pinto. Exatamente. Eu vim pintar o cabelo bem tarde, na hora que começou a me dar trabalho com fiozinho branco. Então, assim, é o que você falou, valorizar a própria, o que Deus te deu, né? A própria natureza. Não, porque se eu não estou satisfeita, eu tenho que me perguntar, porque é isso que falta, né, Cris? Eu me perguntar, e trabalhar isso. E trabalhar isso. Com isso. Porque somos diferentes, somos únicas, não é verdade? Hoje o que está acontecendo? Eu pergunto para o chat GPT, por que eu não estou bem? Exato. Ao invés de buscar em si mesmo, eu vou acreditar no que o chat me diz. Que é uma máquina que vai dizer o que eu quero ouvir. Exatamente. Então, pessoal, sejam corajosos. Sim. A vida ela é única, a vida é bela, creia. Jesus está para voltar, felizmente. Porque eu não sei o que seria da próxima geração. Eu creio também que Jesus está voltando, está batendo as portas. Com essa inversão toda de valores, é muito complicado. Exatamente. Gente, muito obrigada. Cris, mais uma vez, obrigada. Simone, obrigadíssima, Simone. Bom ter a Simone aqui com a gente. Bom ter a Simone. E a Simone, com certeza, vai vir outras vezes para falar bem especificamente da área dela. Obrigada.